Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 22 a 25 de Isaías. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi: qual a pior coisa que você pode fazer quando você está sofrendo algum juízo de Deus, algum problema que Deus está permitindo acontecer na sua vida? E tem duas respostas: uma coisa que você não deve fazer e uma coisa que você deve fazer. E aqui vamos ler aqui no capítulo 22, do versículo 9, aqui diz: vistes que as brechas da cidade de Davi eram muitas, e ajuntaste as águas da piscina de baixo, e contaste as casas de Jerusalém, derrubaste as casas para fortalecer os muros, fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. Então fez um monte de coisa, solução natural, né? Mas não olhaste para aquele que eu tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. O Senhor Deus dos exércitos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não se vos perdoará até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. Então a resposta é: não procurar solução material, solução natural em primeiro lugar, mas procurar Deus, porque Ele diz: sou eu que permiti acontecer. Busca a minha face, pergunte para mim o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Arrepende, jejue, né? Veste cilício, que é pano de saco, rapa a cabeça, chora, pranteia. Arrependimento. E aí Deus pode reverter, pode tirar, ou pelo menos diminuir. Mas não, procuraram solução material e depois fizeram festa, churrasco. Mataram bois, tomaram vinho e falaram: vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Quer dizer, tomou soluções, mas nem eles mesmos acreditavam na solução. E aí quando Deus manda juízo e você não se arrepende, você não se humilha, você não pergunta para Deus o que está acontecendo, você não olha para Deus dizendo: é o Senhor que está permitindo, é o Senhor que está fazendo isso. E aí o que acontece? Deus fala assim: esse pecado aí agora vai ser terminal. Eu mandei o castigo, era para você arrepender e para retirar o castigo. Agora você não arrepende, você vai morrer. É pior. Então a pior coisa que você pode fazer diante de uma crise e diante de um juízo é procurar solução natural, fazer festa e não prestar atenção em Deus e o que Ele está querendo ensinar. Daí no capítulo 23, em vários capítulos agora, você vai ver que Deus usa Isaías para falar contra reinos da época dele, Tiro, e você vai ver outros reinos que vai estar falando contra esses reinos da época dele. E lembre que nós estamos dizendo, a profecia sempre tem a ver com acontecimentos atuais da época de Isaías, e isso também está referindo a outros acontecimentos no futuro que ainda não aconteceram, porque você vai notar que Tiro e Babilônia e todos, Moabe, esses outros países que Isaías fala contra eles, você vai ver essas mesmas palavras, mesmos termos lá em Apocalipse, quando fala sobre o sistema do mundo, o sistema humanista, que ele chama de Babilônia, naquela época lá em Apocalipse. Então, qual o motivo que Deus quer exercer juízo sobre esses países, tanto na época de Isaías, como agora no final dos tempos muito mais? O versículo 8 e 9 do capítulo 23, ele diz: quem informou esse desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra, tá vendo? É um comércio e toda a riqueza humana. O Senhor dos exércitos, versículo 9, formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e para reduzir a ignomínia os ilustres da terra. Então, o que traz o juízo de Deus na época de Isaías sobre aqueles países vizinhos e que vai trazer agora em nossos dias sobre todos os sistemas do mundo, todo o sistema humanista, capitalista, materialista que tem no mundo? É o orgulho do homem, sabe? Esse é o espírito básico que tinha na Babilônia. Eles falam assim: vamos construir uma torre, vamos chegar ao céu. O que Satanás falou com Eva? Você vai ser como Deus. Satanás diz: eu levarei o meu trono, eu serei como o Altíssimo. O que mais traz a raiva de Deus e a ira de Deus é pessoas se levantando e querendo tomar o lugar dele, é a arrogância, a soberba, e isso traz o juízo de Deus. E o capítulo 24, que está lendo na nossa leitura de hoje, não fala sobre um país só, fala sobre a Terra toda, o planeta Terra, sobre o juízo final. E o motivo, olha aqui o motivo, olha se você não identifica isso hoje.
No versículo 5 do capítulo 24, ele diz: na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes e poucos homens restam. Você não concorda comigo que hoje a terra sofre, contaminada debaixo dos seus habitantes? Quantos milhões de abortos são cometidos, quantos crimes, quanta imoralidade, quanta destruição da família, dos valores da família. Como que isso pode, assim, a terra está gemendo, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, assim, até, naturalmente, a ecologia sofre, mas a humanidade toda sofre, está debaixo de uma maldição. E aí, então, esse capítulo 24 fala sobre o juízo de Deus sobre toda a terra. Isso é uma coisa. Só que Isaías, como eu disse no início, ele não consegue ficar muito no negativo. Ele muda rapidamente, porque tem uma visão tremenda do milênio, dos 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a terra, e de como o reino de Deus vai ser maravilhoso. Ele não esquece disso, né? Ele fala no versículo 12 desse capítulo 24, na cidade só resta a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Mas depois, no versículo 14, diz, esses alçarão a sua voz, bradando de alegria, por causa da majestade do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso glorificar o Senhor no oriente, na região litorânea do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Então, está vendo? Sem explicação, sem mudar nada, ele está falando de destruição por causa do pecado na terra, ele já começa a cantar de alegria sobre o reino de Deus e sobre a glória de Deus, que vem logo em seguida. É uma coisa tremenda, maravilhosa. No versículo 21, ele diz, naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas. Sabe o que é o castigo, os exércitos do alto nas alturas? É o que chama no Novo Testamento principados e potestades. São as forças demoníacas que governam o mundo. E os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa cova e serão encerrados num cárcere. E serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, perante seus anciãos, manifestará a sua glória. No capítulo 25, tem aqui no versículo 7 uma coisa tremenda. Ele fala, destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O que é esse coberta que cobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações? Sabe o que é isso? Esse véu é a mente carnal, a mente nossa natural, a sabedoria humana, que não permite que a gente enxergue as coisas espirituais. Porque em Hebreus fala que Jesus atravessou pelo véu, rasgou o véu que é a sua carne. E olha aqui, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o próprio seu povo. Então, o que significa? Que o véu, a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, é a morte. Ele vai tirar a morte. Todo olho vai ver e vai saber, e aí não vai precisar de fé mais não, porque vai ver a glória de Deus, vai ver e vai aniquilar a morte para sempre. E aqui diz que vai enxugar todas as lágrimas, todos os rostos, vai tirar todos os traumas, todas as lembranças, todas as coisas ruins. E aí o povo de Deus vai se alegrar e o povo que não é de Deus, inimigo de Deus, vai ser julgado. Então, assim, no Apocalipse, você vê no 18, ai, ai, e você vai ver aleluia, aleluia. Então, o mesmo acontecimento cria lamúria e cria alegria. Então, a vinda do juízo de Deus sobre a terra vai trazer destruição para os altivos na terra, mas vai trazer alegria para os humildes da terra. Isso é um grande tema do livro de Isaías. E vamos continuar com isso no próximo vídeo. O que vai acontecer no dia do Senhor?